Para falar sobre manutenções, vamos dar uma estudada em noções básicas de lubrificação, tá? Entender primeiro sobre lubrificação para depois falar dos outros componentes. Para falar de lubrificação, vamos pensar lá na história, tá? A história da lubrificação. A importância do atrito e a resistência do movimento tem sido muito reconhecida através de nossa civilização. Contamos aqui de onde surgiu a necessidade e a importância da lubrificação. Por volta de 2686 a 2181 a.C., tudo começou no Egito, e com a necessidade de transportar colossos e blocos para a construção de esfinges e pirâmides. Como a lubrificação era desconhecida, os escravos egípcios usavam galhos de árvores para arrastar e puxar os trenós com aproximadamente 60 toneladas de blocos. A função dos galhos de árvores, eram roletes, eram reduzir o atrito de deslizamento entre o trenó e o solo, transformando em atrito de rolamento. Então, nessa época, no Antigo Egito, tinha-se a necessidade de transportar enormes blocos de pedra, tá? Então, esses blocos, para ser transportados, eles eram colocados sobre esses galhos, e o rolamento sobre esses galhos reduzia o atrito, tá? Colocava o bloco no solo, tá? O atrito da terra segurava ele. Então, colocando esses galhos de árvore embaixo, eles reduziam o atrito, então conseguia ser transportado com menos dificuldade, tá? Foi o primeiro projeto de lubrificação, tá? Seria reduzir o atrito, tá? Para poder transportar materiais pesados. Em 26 a.C. foi encontrado o primeiro vestígio de lubrificação nas rodas do trenó que pertenceu a Ran-Enká, rei do Egito, comprovado por análise que o lubrificante era sebo de boi ou de carneiro. Após essa descoberta, concluiu-se que no Antigo Egito utilizou-se esse sebo como lubrificante embaixo dos trenós para facilitar o deslizamento. Então, o primeiro vestígio de lubrificante utilizado para lubrificação mesmo foi 26 a.C., tá? Então, já não é um negócio tão recente. Lubrificante de origem orgânica, ou seja, o petróleo, tá? O petróleo, mineral existente há cerca de 300 milhões de anos, proporcionou na antiguidade fins medicinais e posteriormente passou a ser empregado na lubrificação. Era conhecido como óleo de pedra, óleo mineral e óleo de nafta. A origem do petróleo pela teoria orgânica: o petróleo, tal como é encontrado hoje na natureza, resultou-se de matéria orgânica depositada, em conjunto com partículas rochosas, durante a formação das rochas sedimentares, milhões de anos atrás. Então, o petróleo, na teoria, ele se formou por partículas rochosas deformadas há milhões de anos atrás, tá? Século XVI, com a invenção de engenhoca, surgiu-se a necessidade da lubrificação vinda do petróleo para seu perfeito funcionamento. Então, a partir do século XVI, começou a aparecer algumas invenções que necessitavam de algum tipo de lubrificação para ter uma efetividade, tá? No século XX, na época da Segunda Guerra Mundial, a necessidade de máquinas mais potentes e canhões, o lubrificante foi usado em quantidades espantosas. Com a revolução, foram surgindo diversos equipamentos que necessitavam de lubrificação diferente da outra, tá? Então, nessa época foi necessitando equipamentos mais eficazes, mais potentes, tá? E a lubrificação foi um fator determinante para a escolha de materiais, de equipamentos que conseguissem ter essa eficiência, tá? Para aumentar a eficiência dos equipamentos. E foi se descobrindo que
a lubrificação não poderia ser a mesma para todos os locais. Então, locais com mais exigência, outros com menos. Então, a lubrificação teria que ser ajustada conforme a necessidade do equipamento. Assim como os equipamentos, novos lubrificantes surgem com o objetivo de reduzir ao máximo o atrito e prolongar a vida dos equipamentos. Então, esses lubrificantes vão se modificando conforme passam o tempo, tá? Passam os anos, vão surgindo equipamentos novos, esses equipamentos novos vão precisando de lubrificações diferentes e vão aparecendo outros tipos de lubrificantes mais eficientes. Nos dias atuais, assim como as máquinas, os lubrificantes sofrem alterações tecnológicas para atender às necessidades extremas em processos industriais. Então, conforme vão atualizando os equipamentos, vão atualizando também as tecnologias empregadas nos lubrificantes. Atualmente, a lubrificação é fator decisivo no poder de competitividade, sendo uma fonte de ganhos, proporcionando melhorias na performance dos equipamentos e principalmente na redução dos custos de manutenção. Então, a lubrificação bem feita, ela, além de proporcionar uma melhoria de performance, ela reduz custos, principalmente na manutenção. Os tipos de lubrificantes. Podemos escolher vários tipos de lubrificantes, como oleosos, líquidos, fluidos, lubrorefrigerantes, tá? Como emulsões, lubrificantes pastosos ou sólidos, tá? Então, tem vários tipos de lubrificantes. Vamos falar sobre os líquidos, tá? Também conhecido como óleos lubrificantes. São os mais usados em máquinas agrícolas. Esses lubrificantes podem ser de 3 tipos, tá? Origem ou base diferentes, tá? Orgânica, mineral e sintética. Então, tem 3 tipos de base diferentes ou de origem diferente, tá? Para os lubrificantes utilizados hoje em dia, tá? Um mineral, orgânica ou sintética. Lubrificantes pastosos. Os lubrificantes pastosos são conhecidos como os graxas, palavras que se originam do latim crassus ou grassus, que significa gordura. São utilizados em locais onde o óleo não consegue parar para fazer uma completa lubrificação. Então, a utilização de lubrificante pastoso são para locais onde eu não consigo lubrificar ou manter o óleo lubrificando durante o período de trabalho. Então, tem a graxa, tá, que faz essa lubrificação por um período, que acaba substituindo a utilização de óleos, tá, em locais que têm acesso restrito ou que eu não consigo manter um fluido passando por ele. As graxas são feitas pela mistura de um óleo lubrificante, que seria base mineral sintética, e uma substância encorpante, que seria o agente espessante, que tem como função reduzir o atrito, o desgaste e o aquecimento e proteger contra a corrosão. A graxa é a mistura desses óleos com esse agente espessante, provavelmente para manter essa lubrificação fixa no local onde se aplicou ela, tá? Então, essa é a função da graxa. Lubrificante sólido. Os lubrificantes sólidos são utilizados em equipamentos que trabalham em altas temperaturas e, em certo caso, são misturados com lubrificantes líquidos e pastosos para melhorar sua resistência ao calor gerado pelo atrito entre superfícies. Um exemplo de lubrificante sólido é o grafite, tá? É bastante utilizado no dia a dia, tá? Na agricultura, o grafite é utilizado como lubrificação no depósito de sementes das semeadoras, com uma finalidade de diminuir os danos mecânicos na semente e as falhas de colocação de semente no solo. Então, esse lubrificante sólido, quando ele é acoplado nas sementes soja, milho ou qualquer outro tipo de cultura aí, ele acaba mantendo uma uniformidade na deposição das sementes, tá? Por não ter atrito, ele reduziu o atrito com as paredes e com os locais onde a semente tem que passar. Então, ele acaba sendo bastante benéfico para a distribuição correta
de sementes e reduzir os danos mecânicos por atrito, tá? Classificação dos óleos. Nós temos algumas classificações que são feitas quanto à origem, tá? São classificados quanto à origem em 4 categorias, tá? Primeiro, óleo minerais, substância obtida a partir do petróleo, de acordo com a estrutura molecular, são classificados em óleos parafínicos ou óleos naftênicos, tá? Que são os tipos de óleos extraídos do petróleo. Óleos vegetais, que são extraídos de sementes, soja, girassol, milho, algodão, arroz, mamona e algumas outras plantas, tá? São óleos extraídos de vegetais, não são óleos minerais. Óleos animais, que são extraídos de animais como baleia, bacalhau, capivara. Então, tem bastante animais que produzem, são base para óleos, tá? Que são utilizados no dia a dia. E óleos sintéticos, que são produzidos em indústrias químicas, que utilizam substâncias orgânicas e inorgânicas para fabricá-los. Essa substância pode ser silicone, estéreis, resinas, glicerinas e etc. Características dos óleos lubrificantes. Os óleos lubrificantes são submetidos a ensaios físicos padronizados que, além de controlarem a qualidade do produto, servem como parâmetro para os usuários, tá? Então, são feitos alguns ensaios físicos, tá? Tem um padrão que esses ensaios devem seguir para ser usados como comparativo entre um fluido e outro. Os principais ensaios físicos padronizados para os óleos lubrificantes são viscosidade, que é a resistência ao escoamento oferecida pelo óleo, ensaio efetuado por aparelhos denominados viscosímetro, e o índice de viscosidade, que mostra como varia a viscosidade de um óleo conforme a variação de temperatura. Funções do óleo lubrificante: reduzir o atrito e o desgaste, remover calor do sistema. Então, além dele reduzir o atrito e o desgaste, ele também, o volume de óleo dentro do componente, ele é utilizado para reduzir o calor que tem no sistema, tá? Fazer a troca de calor dos sistemas com o ambiente. Vedação, ajuste em componentes móveis, tá? Tem alguns componentes que não conseguem, pela velocidade de giro, pelo atrito, não conseguem fazer componentes com folgas a nível zero, tá? Então, tem alguns componentes que o ajuste de folga são feitos por lubrificantes. No exemplo, uma turbina, tá? Ela tem uma folga já no eixo dela, que quando o óleo pressurizado pela bomba do motor passa por ela, ela retira essa folga, tá? Cria uma película protetora ali, um caminho que o óleo passa, ele tira esse atrito, tá? E acaba ajustando as folgas nesse componente. Limpeza do sistema. Do mesmo modo que o óleo ele refrigera, como ele passa em todo o sistema, ele acaba tirando resíduos que ficam no sistema, e quando passa no filtro, esses resíduos ficam no filtro. Proteção contra a corrosão, cria uma barreira, uma película protetora contra a corrosão, tá? Que é efeito do contato do oxigênio com materiais ferrosos, tá? Então ele evita essa corrosão. E vamos falar sobre alguns tipos de falha no motor, tá? Falha adesiva, tá? Que é uma tendência das peças móveis se agarrarem uma nas outras. Então, quando eu tenho o lubrificante de boa qualidade, ele acaba tirando essa falha adesiva, ele cria um filme lubrificante. Esse filme lubrificante, ele evita esse atrito, tá? Tira
essa falha adesiva, que é a tendência de uma peça tentar se agarrar a outra. A falha abrasiva, tá? Que é as partículas soltas em contato com superfícies móveis. O lubrificante, ele cria essa película, tá? Evita de soltar materiais onde não pode soltar, e ele acaba retirando esses materiais soltos do local onde vai ter esse movimento, tá? Então, esses materiais que se soltam, fazendo abrasão, acabando lixando as paredes, tá? Ele acaba fazendo a função de retirar esses materiais e levar para o filtro, tá? Tirando essa falha abrasiva. E fadiga, tá? Que nada mais é do que a frequência de movimentos ou de pancadas, encostos, ou aquecimento, esfriamento, tá? Então, esse óleo, ele cria uma barreira ali que evita a fadiga de componentes, tá? Acaba não facilitando que essa fadiga ocorra. E corrosivo, tá? Que quando eu tenho algo que corrói, o óleo lubrificante acaba tirando, tá? Essa ação corrosiva, tá? De um material grudar no outro e arrancar o outro material, tá? De corrosão. Outra coisa que ele evita, tá? É cavitação. O óleo de qualidade, ele não forma bolhas, tá? Então, quando ele está devidamente classificado e utilizado no local correto, ele evita a formação de bolhas, e essas bolhas não fazem cavitação. Que a cavitação nada mais é do que bolhas de ar, né, que se explodem e acabam criando locais onde o oxigênio entra em contato com o metal e acaba formando essas cavitações. São microexplosões que acontecem, que é onde a gente às vezes não enxerga, mas o material ele acaba arrancando partes do material. Óleo lubrificante tem algumas informações na embalagem, tá? Ou nas características técnicas deles, que são importantes da gente entender, tá? Quando a gente vai fazer a aquisição de um óleo, vai utilizar um óleo num componente nosso, é importante entender o porquê que eu uso aquele tipo de óleo, tá? Esse é um exemplo de um óleo de motor, tá? Encontramos em 3 informações de especificações relevantes no rótulo das embalagens, tá? Esse é um SAI 20W50 API SJ, tá? Então, aí eu tenho as informações importantíssimas para a gente entender o que significa cada coisa dessa, tá? Vamos tratar de cada uma. SAI. SAI é uma sociedade automotiva dos engenheiros, tá? Engenheiros automotivos. Ela regula, tá? Em um código para facilitar a identificação de viscosidade dos óleos. A viscosidade é uma medida indicada na resistência de determinado líquido ao escoamento. Então, ela faz o SAI, o que ele faz? Ele faz com que eu tenha um comparativo de um óleo com um padrão, e em relação àquele padrão, eu consigo entender qual é o comparativo daquele óleo, da viscosidade daquele óleo em relação ao padrão, tá? Então, o SAI é uma padronização de viscosidade de óleos, tá? E o outro exemplo que a gente viu lá, no caso do W, tá? Quando eu tenho um óleo monoviscoso, eu tenho um exemplo aí do SAI 40, tá? Um óleo com uma viscosidade de 40, tá? Então, ele tem uma viscosidade lá numa faixa, um range de diferença até significativo. Porém, quando eu tenho um óleo multiviscoso, eu tenho uma variação dessa viscosidade por uma faixa até melhor, tá? Então, o que é a diferença, tá? O 20W50, eu tenho uma viscosidade que, quando estou no inverno, tá? No inverno, no winter, que seria a letra W, eu tenho uma variação menor, tá? Então, ele não se solidifica
No inverno, quando eu estou a 0 grau, ele está com a aparência de um óleo 20 e a viscosidade de um óleo 20. E quando eu estou numa temperatura alta, ele está com uma viscosidade similar à de um óleo 50. Então, essa curva de variação do óleo, ela se torna menor, tá? Quando eu tenho óleos multiviscosos. Então, ele não tem problemas com baixa temperatura e ele consegue manter uma viscosidade equilibrada com alta temperatura também, tá? Pega faixas tanto altas como baixas temperatura. São os óleos minerais extraídos do petróleo. Eles são disponíveis em grandes volumes e oferecem grande variedade de propriedades necessárias como alcalinidade, baixa volatilidade e, após tratamento, tem a maior parte de sua cera removida. Todavia, a adequabilidade de um óleo básico é determinada por sua viscosidade às diversas faixas de temperatura. Em baixas temperaturas, por exemplo, alguns óleos apresentam viscosidade muito alta. Outros, quando estão quentes, apresentam viscosidade muito baixa. O que é necessário é uma seleção criteriosa de óleos básicos, a partir da qual o lubrificante resultante da mistura funcione adequadamente nas mais diversas temperaturas. Fino o suficiente para permitir fácil partida no tempo frio. E, ao mesmo tempo, espesso o suficiente para manter boa lubrificação quando estiver funcionando em alta temperatura. Dê uma olhada mais de perto em uma típica superfície em operação. Através do microscópio eletrônico, ela aparece como uma série de picos recortados. É função do óleo evitar que superfícies de metal como essas se toquem. Se a película de óleo entre elas se tornar muito fina, as pontas irão friccionar-se umas contra as outras, fundirem-se e romperem-se. Paradoxalmente, esse tipo de desgaste é mais comum de acontecer em velocidades mais baixas do que nas mais altas. Esse modelo mostra o porquê. Uma correia em funcionamento e uma chapa flutuando sobre a mesma são mantidas separadas por uma película de óleo. À medida que a velocidade aumenta, o óleo é introduzido no espaço entre elas, forçando o afastamento entre ambas. Os tubos registram a pressão exercida pelo óleo. Quanto maior a velocidade, maior a pressão, e a película de óleo aumenta de espessura. Quando a velocidade diminui, a pressão cai e a película de óleo se torna mais fina. Mas se uma carga é aplicada, ela força o óleo para fora do espaço entre as superfícies em operação. O espaço entre elas se estreita até o ponto em que a película de óleo pode de fato se romper. Nenhum óleo básico por si só pode evitar esse tipo de desgaste. Isso é resolvido melhorando-se o índice de viscosidade do lubrificante. Ampliado em um microscópio, um óleo mineral pode ser representado por inúmeras moléculas individuais em movimento constante. Quanto mais quente o óleo, mais agitadas as moléculas se tornam e o óleo fica mais fino. A fim de controlar essa perda de viscosidade com a temperatura, um aditivo químico é adicionado. Ele consiste de uma molécula complexa que se expande com o calor e restringe o movimento das moléculas de óleo. Ao se resfriar, ela retorna ao seu tamanho original. Dessa forma, o óleo mantém uma viscosidade mais consistente sob uma grande variação de temperatura, uma propriedade característica de um óleo multiviscoso. Em muitos motores de hoje, as cargas, as velocidades e as temperaturas podem ser extremamente altas, como, por exemplo, naqueles onde a caixa de câmbio é acoplada. Imagine os dentes de uma engrenagem como um grupo de poderosos quebra-nozes. Eles podem literalmente quebrar as moléculas do óleo. A viscosidade é destruída e o óleo é expulso, expondo as superfícies de metal a um superaquecimento e danos catastróficos.
A fim de permitir a ação da camada protetora do lubrificante, um tipo diferente de aditivo é utilizado. Quimicamente ao metal sob intenso atrito ao calor. Elas formam uma camada protetora, permitindo que as superfícies deslizem umas sobre as outras sem danos. Enquanto alguns aditivos realçam as propriedades do óleo, outros são necessários para proteger o próprio óleo do ambiente hostil do motor. Espuma em excesso reduz a eficiência do lubrificante. Ela é controlada por um agente anti-espumante. Mas é a presença do oxigênio injetado no corpo do óleo que causa o verdadeiro mal. À medida que o óleo esquenta, ele oxida e engrossa. Quanto mais quente o óleo, mais facilmente ele se oxida. Se não verificado, o carbono se acumula nas válvulas e nas coroas dos pistões. Para interromper o processo de oxidação, um outro aditivo é adicionado. Ele torna as moléculas de oxigênio inativas. Isso mantém as válvulas e coroas dos pistões sem carbono, mas as altas temperaturas e pressões ao redor da saia do pistão produzem um outro problema, verniz. Depósitos viscosos da queima parcial de combustível e óleo levam os anéis a colarem, ocasionando o desgaste do pistão e a perda de força. Para impedir que isto aconteça, um aditivo detergente é usado. Ele não limpa o motor, mas ele forma uma barreira protetora sobre as superfícies do metal e evita que os depósitos viscosos se grudem a elas. Ele mantém o metal limpo, mas às custas da contaminação do óleo. Sob alta compressão, os gases, combustível parcialmente queimado e partículas de carbono são soprados através dos anéis dos pistões para dentro do óleo. Por si só, as partículas de carbono são pequenas demais para causar qualquer mal. São necessárias 3 milhões delas para cobrir a cabeça de um alfinete. Nas partes mais frias do motor, entretanto, elas tendem a se juntar à água, resinas e ácidos, e consolidar-se como uma bomba, obstruindo as passagens de óleo e entupindo os filtros. Um aditivo dispersante evita isso. Uma película de substância química insolúvel se forma ao redor de cada partícula, mantendo-as separadas e pequenas o bastante para passar facilmente através do filtro de óleo e entre as peças de operação. Mesmo quando o motor para, o óleo ainda está sujeito a ataques. À medida em que as superfícies de metal se esfriam, formam-se gotículas de água. A água estimula a ferrugem. Ela também se combina com o enxofre e com os compostos de hidrogênio para produzir ácidos altamente corrosivos do óleo. A alcalinidade do óleo básico neutraliza alguns ácidos, mas uma maior proteção é dada por um aditivo anticorrosão que cobre as superfícies de metal com uma camada impermeável. Mas a verdadeira habilidade está não apenas na seleção dos melhores componentes, mas no alcance de um delicado equilíbrio entre eles. De modo que cada um possa fornecer a sua melhor contribuição sem interferir quimicamente no desempenho de qualquer um dos outros, e dessa forma manter-se completamente eficiente desde uma troca de óleo até a próxima. Especificação de desempenho. A mais tradicional é a API, Instituto Americano de Petróleo, mas existem especificações europeias como a CEA e as respectivas de cada montadora, tá? As especificações API é baseada no grau de severidade das condições de trabalho e nos quais os motores são submetidos. API, Instituto Americano de Petróleo. Eles certificam os óleos, tá? Quanto ao tipo. Quando eu tenho o API, um S após o API,
SA, SE, SF e assim por diante, significa que eu tenho um motor, o óleo ele é indicado, tá, para motores a centelha, tá, que é aplicado em motores que utilizam velas de ignição ou movido a gasolina, etanol ou gás natural, tá? Se eu tiver a letra C após o API, significa que são motores a compressão. São aplicados em motores de ignição por compressão, como motores a diesel. E se eu tiver após a API a letra GL, significa que são óleos lubrificantes de engrenagens, tá? Aplicação em caixa de marchas ou diferenciais. Por exemplo, na tabela abaixo é API SA, SB, SC, até o SM, tá? Esse daí, o SM, o que acontece, tá? O SA é o óleo mineral puro, sem aditivo. O SB, motores a gasolina e serviços leves, tá? SC, foi introduzido aditivo contra desgaste e oxidação. SD, aditivo em maior grau que o anterior. O SE, inibidor de oxidação à temperatura. E assim por diante. Tá? Cada ano que foi evoluindo os motores, foram colocando algum tipo de aditivo, algum tipo de componente dentro do óleo que seria necessidade para aquele motor. Então, se eu tenho um motor no manual do fabricante, tá a sigla SF, um carro de 1988, mais ou menos, eu posso colocar um óleo SG, SH, SJ, que são óleos melhores, tá? Eu não posso pôr um SE, um SD, que são óleos piores, tá? Então, as mudanças que foram acontecendo dentro dos motores e a exigência da lubrificação melhor foi aumentando também a qualidade dos óleos, tá? Como a gente viu no vídeo, e o tipo de aplicação dele, tá? Isso aí é uma regra fácil para entender qual que é o óleo que eu posso utilizar no veículo, tá? Aí tem uma tabela de consulta, tá? De especificação de óleo para motor ciclo Otto, ciclo diesel, tá? Então, os anos que os motores foram tendo evoluções, e aí sobre as evoluções, qual letra, qual sigla que acompanha, tá? Do SA ao SN aí, e do CA ao CJ4, tá? Hoje, que está ativo no motor diesel é CK4, e para motor isótopo já tem o SN, é o mais avançado hoje, tá? E essas diferenças também que ocorreram, se eu pegar aqui o 15W40 API-SJ e o CI4, que são respectivos óleos de motores, tá? 2 óleos de motores, 15W40 para os dois, o SJ4, o SJ, ele é um motor para motor a partir de 1997, e o CI4 é para motor a partir de 2002, tá? Para atender as normas de emissões que foram de redução de emissão de poluente para 2004. Então, assim, são anos diferentes, tá? E com considerações diferentes para cada tipo de motor. Um motor C ou um motor S, tá? Compressão ou centelha. Especificação base do óleo pode ser mineral, sintética ou semissintética. Óleo lubrificante mineral são provenientes do petróleo cru, constituem-se de uma mistura de hidrocarbonetos que, de modo geral, apresentam boa viscosidade. As principais características do óleo mineral são menor preço, atender às exigências dos carros mais antigos, dura menos, necessitando maior quantidade de trocas. Quando eu falo de um óleo lubrificante sintético, são produzidos artificialmente, e os lubrificantes de origem sintéticas geralmente têm boa qualidade,
no que tange em relação à viscosidade e temperatura. Isto é, a viscosidade varia pouco com a temperatura, costumam ter aplicações mais específicas, como no caso, óleo para compressores, engrenagens e redutores. As principais características deles são alta durabilidade, maior do que qualquer outro tipo de lubrificante, responde melhor aos carros mais modernos do mercado, propicia economia de combustíveis, excelente relação custo-benefício, forma menos borra. E quando eu vou para um óleo semissintético, são óleos chamados porque misturam os dois, tá? Naturais e ao sintético, são mistura dos dois tipos de óleos. Temos algumas características que são maior estabilidade térmica e oxidativa se comparado ao óleo mineral, melhor capacidade de manter a viscosidade adequada, poucos contaminantes presentes e ótima relação entre custo-benefício. Tá? Então, essas são as características do óleo semissintético. E aí, é melhor usar óleo sintético ou mineral? Como a maioria das coisas quando se fala em veículos, depende muito do motor. O ideal é seguir sempre a recomendação da montadora que consta no manual do proprietário. Então, o ideal é utilizar o óleo recomendado pela montadora, tá? O óleo que é recomendado pelo fabricante é o óleo que foi classificado, que passou pelas bateladas de testes e que está adequado para aquele motor. Posso pôr um óleo melhor? Melhor sim, pior não. O tipo de óleo a ser usado, se ele deve ser de base sintética, semissintética ou mineral, sobre a faixa de viscosidade e sobre o intervalo de troca, é prerrogativa do fabricante do veículo. E essas informações variam dependendo da montadora, do modelo e do ano de fabricação. Agora, gostaria de ressaltar a diferença entre lubrificantes de base mineral e de base sintética. Uma das principais vantagens dos lubrificantes de base sintética sobre lubrificantes de base mineral é a sua maior resistência contra oxidação. Oxidação é o processo natural de queima dos lubrificantes que desejamos não ocorra dentro dos motores. A degradação do óleo dentro do motor causa a formação de borras, gomas e vernizes que encurtam sua vida útil. Quando fazemos as manutenções e as trocas conforme os intervalos definidos pelos fabricantes, usando o óleo correto, evitamos que isso aconteça. Proponho um ensaio simples e rápido que simula essa oxidação. Podemos chamá-lo de teste da frigideira. Aquecemos em temperatura elevada, muito acima das temperaturas normais de funcionamento de um motor, 2 amostras de óleos de bases diferentes. Após alguns minutos de teste, verificamos que o óleo de base mineral escureceu, tornou-se mais viscoso e finalmente transformou-se em uma pasta oxidável. Ao contrário, o lubrificante de base sintética manteve suas características na mesma temperatura e no mesmo intervalo de tempo, demonstrando assim sua maior resistência contra a oxidação. Para os atuais motores de alto desempenho, que são motores menores, de maiores potências específicas e que trabalham em temperaturas mais elevadas, por terem maiores taxas de compressão, a geração de bases sintéticas é a recomendação natural e necessária. Confira sempre os manuais de veículos. Como vimos no vídeo, os motores modernos são desenvolvidos para melhorar o rendimento energético, trabalhar com temperaturas maiores e ter potência maior e reduzir o consumo de combustíveis. Portanto, eu só posso usar um óleo melhor ou igual ao recomendado pelo fabricante. Ok? Então, se eu tiver a intenção de mudar o óleo que eu estou utilizando, eu posso colocar um óleo de qualidade superior, nunca um de qualidade inferior.